O tema da utilização ou não de celular em sala de aula, ou no intervalo, ou dentro das escolas, ele está amplamente sendo discutido. Mas nós tivemos aqui uma decisão de um colégio de São Paulo, muito conhecido, muito respeitado, que é o Colégio Santo Américo. E aí nós pedimos à professora Cláudia Sartori Zaclis, que é diretora pedagógica do colégio, para conversar um pouco conosco. Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Para nós é um prazer trazer também essa temática que nos é tão importante e que tem aí nos dado bastante discussões e bastante questionamentos com relação às medidas que a gente vem adotando. Professora, quais são as medidas adotadas, então, no Colégio Santo Américo? Perfeito. Desde esse ano de 2024, nós ampliamos a proibição do uso do celular para os espaços também de convivência e intervalos. Dentro de sala de aula, a gente sempre manteve essa proibição, entendendo o quanto que esses dispositivos também afetariam, né, a atenção e o desenvolvimento em sala de aula. Mas nesse ano, a gente trouxe essa ampliação da medida também para os espaços de convivência, seja na hora dos intervalos, na hora do almoço, deixando durante todo o período pedagógico que o aluno não tenha esse acesso livre aos aparelhos, aos smartphones. Professora, como é que funciona? Então a criança, ou o rapaz, ou no caso aqui os meninos, né, os jovens, ao chegar na escola, eles depositam o celular na direita. Como é que funciona? Perfeito. Então, o que a gente faz? Para os alunos, né, do 6º ao 9º ano, eles são proibidos de trazerem os aparelhos para a escola. De qualquer forma, a gente sabe que alguns deles têm o aparelho, né, porque os pais dão esses aparelhos, então eles não podem estar com o telefone dentro do espaço. Nós temos armários fora da sala de aula, onde o aluno deve, caso ele tenha trazido, deixar nesse espaço. E ele não deve acessar nem nos intervalos das aulas e nem durante o período letivo. Então, ele tem o armário onde ele pode deixar esse aparelho, sendo proibida a utilização. Professora, qual é a reação dos pais? Os pais colaboram, não colaboram? Como é que é isso? Então, eu acho que assim, é algo que é inusitado e novo, tanto para os alunos quanto para os pais. De um modo geral, quando a gente anunciou essa medida para este ano, nós tivemos uma grande aprovação dos pais. Mas uma das coisas que a gente fala para os pais, quem dá esse aparelho, né? Quem compra esse aparelho são os próprios pais. Então, não trazer para a escola é algo que a gente também pede num trabalho conjunto com as famílias. Porque se o aluno trouxer, ele vai buscar tentar infringir a regra, burlar. Então, nós temos também todo um trabalho de acompanhamento, porque a partir do momento que a gente estabelece uma nova regra, a gente precisa garantir que ela seja cumprida, né? Então, isso nos dá muito trabalho, né? Proibir não é simples e não é fácil. E a proibição, ela não é simplesmente uma proibição. Na hora em que a gente proíbe, a gente precisa estabelecer outros recursos de atividades, de interação, né? Evidentemente, na hora que eles estão interagindo mais, novos conflitos vão aparecer. Então, isso também nos gera mais trabalho. Mas no compromisso com o desenvolvimento deles e entendendo o quanto que isso no longo prazo tem trazido prejuízos, a gente investiu nessa medida, mesmo sabendo que isso nos dá mais trabalho, né? Então, a gente tem a parceria dos pais, mas a gente também precisa ensinar esses pais, né, o como conviver com essas tecnologias, não só no trazer ou não para a escola, mas no momento que eles estão em casa, nos limites, nas regras, nos estabelecimentos, nos cumprimentos desses combinados todos. Perfeito. Professora, essa orientação vale só para o pessoal do ensino fundamental ou vale também para o ensino médio? Então, nós crescemos, né, assim, a proibição para os alunos do 9º ano. Os alunos do ensino médio, eles podem trazer o aparelho para a escola, mas dentro de sala de aula e no momento de aula eles também não podem mexer. A diferença é que eles, nos intervalos, eles podem ter acesso ao dispositivo. E por que isso, né? Porque a gente está implementando essa medida, avaliando, né, as novas regras, os novos combinados, e a gente também entende com relação ao desenvolvimento que eles estão, numa nova faixa etária, num novo momento e num outro estágio de desenvolvimento. E que também, de alguma forma, ensiná-los, em algum momento, a como conviver com isso, é papel também da escola, porque não dá para a gente aliená-los dessa realidade, né? Então, a gente entende em que faixa etária que isso é adequado ou não e como que a gente vai introduzir e trabalhar dessa forma. Então, o aluno do ensino médio, ele tem uma regra que ela é diferente, dada a faixa etária e o desenvolvimento que eles se encontram. Professora, só por curiosidade, quando nós soubemos dessa decisão do Colégio Santo Américo, ontem nós fizemos aqui uma enquete, como a gente faz todo dia, de um assunto de interesse geral.
Priscila, quanto foi? Você lembra com o pessoal ontem? Como é que ficou, não? Quase 90% era a favor da proibição. 90%. Você vê que é interessante, professora, isso tem uma repercussão boa na sociedade de uma maneira geral. São pessoas que não necessariamente têm filhos no colégio, Santo Américo, mas apoiam uma decisão como essa. Perfeito, Heródoto. E a gente vê, quanto mais a gente vem discutindo e falando sobre esses temas, na hora em que nós tomamos essa decisão, nós tomamos baseados muito em pesquisas, em dados, mas também em observações empíricas das relações dos nossos alunos, né? E a gente percebe que a sociedade também tem enxergado o malefício que é esse uso desenfreado, né? Essa relação com o smartphone, com a tecnologia, de uma maneira não controlada. Nós tivemos um barulho maior ainda, não só nessa implementação dessa regra, mas quando nós proibimos também nas viagens pedagógicas, né? Porque para os pais o mais difícil talvez tenha sido assim, como que meu filho vai viajar, estar num outro local, num outro estado, e eu não vou ter esse controle de localização de onde ele está, falar quando eu quero, no tempo real, né? Então, assim, o que a gente observa? A sociedade como um todo, ela está entendendo os efeitos pedagógicos, emocionais, de relacionamento que esse uso desenfreado tem trazido no desenvolvimento dos jovens. Então, acho que por isso que é esse número massivo de pessoas que concordam com essa medida, entendendo que isso é importante, né, para o desenvolvimento. Então, acho que mais só do que a proibição, além de proibir, o que a gente faz com isso? Como que a gente ensina? Como que a gente também prepara para que eles possam se relacionar? Porque não dá para negar que a tecnologia está aí e que ela faz parte, né, mas ela precisa estar em acordo com o que é necessário para o desenvolvimento das crianças e dos alunos, né? Perfeito. Professora, muito obrigado. Muito obrigada, agradeço demais a participação, estamos à disposição do que precisarem. Muito obrigado. Professora Cláudia Sartori Zaclis era diretora pedagógica do Colégio Santo Amaro, está aí, portanto, uma pauta interessante. Tenho certeza que você tem opinião sobre isso e tal, vai conversar isso com as pessoas por aí afora.